Oi, Flor. Resolvi fazer um vídeo hoje um pouco diferente, aqui no mês das flores, porque quem me conhece, quem me acompanha lá nas redes sociais do Instagram, eu sempre tô falando bom dia, flor do dia, bom dia, Flor. E assim, eu criei esse bordão que faz parte da minha história. E hoje eu vim contar um pouco de uma parte da minha história que eu nunca contei pra ninguém. Eu nunca contei aqui abertamente nas redes sociais, né? Só quem é próximo, né? Minha família, meus amigos, é que sabe como foi esse período da minha vida. Mas hoje eu decidi compartilhar com vocês esse período, porque eu acredito que as histórias ajudam a gente a também resolver questões da nossa vida, questões que às vezes a gente está aqui doido querendo para resolver, mas não tem coragem. E é disso que eu vim falar com vocês hoje, sobre transição, sobre momentos de mudanças. Eu estou agora, nesse momento, esse jardim aqui, cheio de flores, é da casa dos meus pais. E aí, por conta dessa pandemia, da situação, eu resolvi dar um tempo, resolvi mais uma vez passar por uma transição de mudanças, assim, um pouco drásticas, né? Porque eu entreguei o meu apartamento em São Paulo e voltei um tempo para passar um período sabático aqui na casa de papai e mamãe novamente, para descansar, para eu rever os meus caminhos, rever aonde eu estou e para onde eu quero chegar. E voltando aqui para casa dos meus pais, me fez lembrar todo o processo que foi quando eu me mudei para São Paulo. E a história que eu não contei ainda foi essa. Esse pequeno processo que na verdade não foi pequeno, né? Na verdade tem toda uma construção interna, todos os medos que eu trabalhei para eu ter essa mudança. E aí, gente, a minha mudança do interior de Minas Gerais em 2014 para São Paulo, a grande cidade, foi a seguinte. Para quem é do interior sabe os medos que a família, que a gente carrega desde a infância, a nossa família carrega, de cidade grande. Na nossa cabeça, a gente fica vendo na televisão, fica vendo as coisas ruins que acontecem em cidade grande e tal. Na nossa cabeça, é como se fosse um outro mundo. Então, a gente imagina que a gente nunca vai chegar lá, a gente imagina que está muito longe, sabe? Então a gente cresce com a cultura de achar, não, eu nasci aqui, vou crescer aqui, vou morrer aqui, vou fazer minha vida aqui no interior e tudo. Só que isso sempre me incomodou. Eu via a televisão, né? A pessoa é atriz, então eu via na televisão e ficava admirada, assim, eu queria ir ver, sabe? Eu queria ir viver como é essa vida na cidade grande, conhecer coisas novas. Então eu sempre fui essa pessoa que gosto de conhecer coisas novas, sabe? Gosto de ir desbravar. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria ser atriz e modelo, mas na cabeça dos meus pais, ser atriz e modelo, para uma pessoa pobre do interior, imagina, isso é um absurdo, né? A gente não tem acesso a isso. Mas aí teve um dia que eu virei pro meu pai, falei com ele que eu queria ser atriz. E ele virou para mim e falou assim: minha filha, só é atriz quem já nasce filho de artista ou quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, se é filho de atriz, artista eu já não sou. Então eu tenho a segunda opção. Ele me deu uma segunda opção. Aí eu coloquei aquilo na cabeça, tô assim, pronto. Então eu vou pra cidade grande. Ou eu vou pro Rio, ou eu vou pra São Paulo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquilo na cabeça uns 3 a 4 anos. Na época, tinha acabado de terminar o ensino médio e aí fiz curso técnico. Para quem não sabe, eu tenho um curso técnico em administração. E aí depois entrei na faculdade de ciências contábeis. Estava na faculdade, estava achando muito estranho e com aquilo na cabeça, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Até que chegou uma época da minha vida que eu estava super incomodada em como a minha vida está. E nesse momento é que é o momento de você parar e rever os seus caminhos. Se o seu corpo pede, reveja, tá? Essa vez agora que eu voltei pra cá, o meu corpo também tava pedindo a mesma coisa. Então chega uma hora que o corpo pede e a gente tem que ouvir o nosso corpo, a gente tem que ouvir o nosso coração, entendeu? E aí eu tava incomodada demais com a minha vida de faculdade, ciências contábeis e tal, tipo, não tinha muito a ver comigo, apesar de eu gostar muito de matemática, de cálculos, de estatísticas, mas não tinha muito a ver comigo. E aí eu decidi, vou trancar minha faculdade e vou dar um jeito de ir para São Paulo. Tranquei minha faculdade, falei nada com ninguém. Quando penso que não, meu pai vendo eu em casa, fazendo umas outras coisinhas e tal, e ele percebendo que eu não estava indo mais para a escola. E aí ele me chamou pra conversar. Ele, minha filha, tô vendo que você não tá indo mais na faculdade, o que aconteceu? Pai, tranquei.
como assim tal? Não, não é isso que eu quero, estou me organizando com outras ideias, mas não é isso que eu quero. Estou procurando um caminho que realmente me faça bem. E ele falou, bom, espero que você saiba o que você está fazendo. Gente, e daí, desde que eu tranquei minha faculdade, durante um ano eu fiquei falando aqui em casa que eu ia para São Paulo, que esse era meu objetivo. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Na época, eu fiz o Enem e com a nota do Enem eu tentei faculdades lá no Rio e em São Paulo e passei nas duas. Eu passei numa faculdade no Rio de Janeiro para eu estudar moda e passei em São Paulo para eu fazer economia. Chuchu Gondrex, né? Aí eu lembro que eu contei pra minha mãe, né? Mãe, eu consegui a bolsa em São Paulo, Rio de Janeiro. Ela olhou pra mim e falou, tá bom, mas quem que vai cuidar de você lá? Quem é que vai te manter lá, né? Pagar pra você morar e estudar lá? E aí eu parei de pensar e falei assim, realmente, isso não pode ser uma alternativa, porque eu não vou conseguir morar, viver na cidade grande, pagando os meus gastos e estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E aí eu descartei o meu curso e decidi focar só na parte de ir trabalhar. E aí eu pesquisei e percebi que São Paulo era o lugar, Rio de Janeiro não era interessante. São Paulo é onde as coisas acontecem, é onde tudo acontece. E aí eu pesquisei bem e percebi que São Paulo era o lugar. E aí eu comecei a me preparar para ir para São Paulo. Detalhe, gente, eu não tinha, né, parente nenhum lá em São Paulo. Não tinha nenhum contato em São Paulo. Muita gente pergunta, quando você foi para lá, você ficou na casa de parente? Não, eu não tinha. Então, assim, São Paulo, ele estava muito mais distante do que eu imaginava, porque a gente não tinha ligação nenhuma. O máximo de cidade grande que eu já tinha ido era em Belo Horizonte, BH, que fica 4 horas da minha cidade, são 200 quilômetros até lá. Naquela época, se eu tivesse ido em Belo Horizonte umas 3 vezes, era muito. Então, realmente, a cidade grande, ela era muito longe da minha realidade, mas mesmo assim eu procurei, pesquisei, porque uma coisa que os meus pais me educaram, né, a mim e a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, para quem não sabe, eles nos educaram a não desistir. Nos educaram a correr atrás, a falar que não, que nada é impossível. Eles nunca falaram com a gente que as coisas eram impossíveis, entendeu? A gente sabia que era difícil, que não era fácil, mas nunca que as coisas eram impossíveis. Então eu peguei e pesquisei e fui atrás. Comecei a pesquisar então locais, quanto era para ficar em São Paulo, as agências, né? E aí eu consegui entrar em contato com uma agência, que na verdade veio uma agência de São Paulo para cá, para minha cidade. E aí, como eu estava, né, muito dentro das informações de tudo que estava acontecendo, eu fiquei sabendo e já corri para ver essa agência. Eles fizeram um material meu, umas fotos, que eu vou até postar aqui, a primeira foto, assim, oficial como modelo que eu tirei, sabe? Um book, eu nunca tinha feito book, meus pais nunca tiveram dinheiro para me dar book de 15 anos. Essas são as fotos, eu tava até em transição, você vê, eu tava até com os fiozinhos, as pontas dos fios do cabelo em transição ainda. Então esse foi o book que eu fiz para a agência. E a agência falou comigo, Ká, você tem um perfil ótimo, você conseguiria fazer muita coisa, mas você precisa estar aqui, você precisa estar aqui. Mas eu mantinha contato com eles e perguntava para eles, tem casa aí de modelos onde eu possa morar? Eles falavam, tem, mas ainda não está liberado. Então eu fiquei um tempo esperando eles liberarem uma casa de modelo lá para eu ir morar. Só que aí até que aconteceu de eles conseguirem fechar um trabalho para mim sem eu precisar ir lá fazer o teste. Eles ligaram e falaram, Cá, tem um trabalho aqui para você em São Paulo. Se você topar, você precisa sair daí e vir para cá, né, para fazer esse trabalho. E eu falei, claro que eu vou. Gente, fui eu, saí daqui da minha cidade, em Timóteo, Minas Gerais, ir até Belo Horizonte, que são 4 horas de viagem. Chegar em BH, pegar um ônibus lá em BH e mais 8 horas de viagem para São Paulo. E aí eu fiz tudo direitinho. Falei assim, se eu pego o ônibus aqui, chego no outro dia de manhã, faço o trabalho, à noite eu tô vindo embora. E foi isso que eu fiz. A agência falou que me pegaria na rodoviária. A pessoa nunca tinha ido em São Paulo. E a agência foi muito legal comigo. Então eu fui,
na cara e coragem, fiz minha malinha, peguei o ônibus e desci na rodoviária de São Paulo. Para quem conhece a rodoviária de São Paulo, gente, particularmente eu acho uma rodoviária assim muito grande e muito bem estruturada, sabe? É quase um aeroporto. Então, quando você chega lá e você vê aquela estrutura enorme, você fica, meu Deus, realmente estou numa cidade grande. E você se sente meio perdida, porque é muito grande o local. Mas eu fui, cheguei, aí a agência combinou comigo, ó, o carro tal vai estar te esperando, você sobe, desce, escada rolante, não sei o que, eu não sabia nem andar de escada rolante direito, gente, porque aqui em Minas não tem não. Hoje tem, mas naquela época não tinha não. E aí eu andei na escada rolante e tal e achei o cara. É muito engraçado porque você vive várias coisas diferentes de uma vez só, né? Porque assim, imagina, gente, pra gente andar de escada rolante era tipo uma coisa chique, sabe? E aí você chega numa cidade que tem isso assim, em todos os lugares, você ficava, meu Deus, que doido. E aí eu cheguei, achei o motorista lá da agência, entrei no carro, aí eu tava me achando, né? Porque, tipo assim, motorista particular me levando pro São Paulo afora, sabe? E aí eu andando pela cidade, vendo aqueles prédios enormes, assim, ó, e chocada. As cenas que vocês veem em filme de pessoa que sai do interior e vai pra cidade grande e a pessoa fica assim, ó, com a boca aberta, gente, é super real. Porque porque no interior, o máximo de prédio que a gente vê, sei lá, é de 15 andares se for muito, entendeu? Aí você chega na cidade grande, os prédios enormes, arranha-céus um atrás do outro, aquela confusão. Então, assim, foi tudo maravilhoso. Fui, cheguei na agência, conheci aquele casarão da agência, não sei o quê, e várias pessoas me dando atenção e tal, tal, tal. E, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você viver esse momento, tipo, que você tanto esperou, sabe? Foram mais de 4 anos decidindo o que eu queria, pesquisando, e aí eu tava ali realizando o que eu sempre quis na agência, e aí da agência eu fui pro trabalho. E era um trabalho de foto. Eu cheguei, aquela equipe enorme, fotografia, não sei o que, o dia inteiro fotografando e foi maravilhoso. E aí eu conversando com todo mundo e perguntando, né, gente? E sempre perguntando, sempre pesquisando para entender o que é aquilo que eu estava vivendo e se realmente era aquilo que eu queria e como era, como fazia, né? Quais os caminhos que eu precisava tomar para conseguir alcançar, né? Então é um momento de muita pesquisa também. E aí fiz o trabalho maravilhoso. E eu lembro que era, sei lá, umas 7 da noite que a gente acabou esse trabalho, né? Eu cheguei em São Paulo de manhãzinha, 8 horas da manhã e tudo. E o trabalho, as fotos acabou umas 7, 8 horas da noite. E aí eu liguei pra agência, a agência falou que não poderia mandar o carro pra mim. Que eu teria que me virar pra voltar. Aí eu, ó, me vi perdida na vida, né? Porque a chegada eles me deram todo o suporte, mas a saída eu teria que me virar. E aí eu conversei com o pessoal do trabalho e eles falaram, ah não, e eu precisava voltar pra rodoviária, né, Tietê. Eles falaram, e eu tava no Vila Madalena. Eles, não, é só você pegar aqui, entrar no metrô, fazer uma baldeação e aí rapidinho você chega na rodoviária. Eu, baldeação? Balde? O que é esse negócio, gente? De balde? De não sei o que é? Balde com água? Vai jogar aonde? Baldeação, para quem não conhece, para quem também é do interior igual eu, é você mudar de um trem para outro. Lá em São Paulo a gente fala baldeação. E aí, eu lembro que o maquiador, não me lembro o nome dele, mas assim, é muito bacana, até hoje também a gente tem contato. Ele falou, não, cá, vamos, eu tô indo pro metrô também, eu te acompanho e te explico, te deixo no trem certinho, não tem perigo, eu te acompanho. E aí a gente foi até no metrô. Gente, eu nunca tinha andado também de metrô. E aí foi outra magia também na minha vida, né? Eu entrar numa estrutura enorme, onde passa trem debaixo da terra, aquela coisa, aquele monte de gente, não sei o quê. Nossa, era tudo mil maravilhas, era tudo lindo assim pra mim, gente. Eu achava que, sei lá, eu tava em outro mundo. E aí fomos, entramos, o menino fez a baldeação comigo, me explicou, ó, cá, agora você vai entrar aqui e aí na estação Portuguesa Tietê, você desce, você vai estar dentro da rodoviária e só alegria você pode pegar o seu ônibus e ir embora. E foi isso que eu fiz, gente. E viver aquela coisa toda e sobreviver aquilo
é que nessa hora você fala, caraca, tudo que eu fiz é pra estar aqui. E nem foi tão ruim assim como às vezes a gente imagina que é, né? Porque quando a gente fica nesse processo, o medo de ser difícil, da dificuldade e tudo. E aí depois você faz e vê que você sobreviveu, que você aguenta fazer, que tá nas suas mãos fazer, entendeu? Que você é capaz sim de fazer. Eu tava me achando. Cheguei na rodoviária, eu peguei o ônibus e vim embora, voltei pra casa e foi a maior alegria. Mas eu voltei pra casa com a certeza que eu precisava, que eu estava voltando pra casa só pra fazer a minha mala maior e voltar pra São Paulo de novo. Porque naquela hora eu tive a certeza que ali era o meu lugar, que é ali que eu ia começar a minha nova vida. E aí foi isso que eu fiz. Voltei pra casa, conversei com os meus pais, pesquisei a melhor forma de ir para São Paulo. A pesquisa é a parte mais importante, porque só através dela que você começa a entender que você é capaz, que você consegue alcançar sim, né? Quando você tem acesso à informação. E aí eu tentei ver se eu conseguia alugar um apartamento, peguei uns contatos com outros modelos lá, pra gente dividir apartamento até. Só que aí a gente tentou dividir o apartamento, mas estava muito difícil, porque precisa da caução. Hoje, para você conseguir... Hoje eu consigo, né? Graças a Deus, hoje melhorou muito a questão de você conseguir alugar. Mas antigamente era muito difícil, né? Às vezes tinha que dar caução, ou então eles pediam uma pessoa, né, para ser seu fiador, mas a pessoa tinha que morar em São Paulo, eu não conhecia ninguém, as meninas também não tinham ninguém, enfim. Abortei essa missão de alugar um apartamento e pesquisei sobre pensões. O que são pensões? Casas, uma casa grande, onde que você divide quarto com várias pessoas e você paga muito mais barato. Pesquisei algumas pensões lá, achei 2 pensões e aí eu não tinha dinheiro. Eu pedi um dinheiro emprestado para o meu pai. O meu pai também não tinha dinheiro, ele pegou dinheiro emprestado no banco, porque eu também já estava toda errada com o banco aí, de umas coisas que eu já tinha feito também, né, de dívidas e não sei o quê, porque a gente é adolescente, quem nunca, né, não tem educação financeira, empolga com cartão de crédito no início da vida e acha que a vida é só maravilha e depois com cartão de crédito. Então eu não tinha dinheiro, eu não conseguia nem pegar dinheiro emprestado. Aí meu pai pegou dinheiro emprestado para mim, na época ele pegou R$ 1.100 e me emprestou. Falou assim, olha, toma e vai lá ver. Fica um mês lá, se você nesse um mês conseguir alguma coisa, né, é lucro. Se não, você volta para casa e tá tudo certo. Entrei no ônibus e fui para São Paulo novamente. Cheguei na rodoviária Tietê, deixei minha mala lá, porque eu ainda precisava descobrir onde eram as pensões, visitar, ver se era interessante, ver se não era sei lá, uma boca de fumo que eu ia entrar lá e nunca mais meus pais iam me ver. E eles, coitados, com o coração na mão, tipo, a filhinha deles indo pra cidade grande, sem ninguém, perdida, sozinha. Com 23 anos de idade, gente. E aí eu fui. Eu lembro que eu fui... Foi em março de 2014. Eu cheguei lá em São Paulo, deixei as minhas malas lá na rodoviária, que tem um lugar onde que a gente deixa, e fui, pesquisei todo o mapa do metrô de São Paulo, para eu saber aonde que eu chegava. Graças a Deus, naquela época já tinha o Google Maps, por isso que até hoje eu só uso o Google Maps e adoro. E aí eu achei uma pensão ali no Bexiga, perto da Vai Vai. Aí eu fui visitar uma. Aí cheguei, aquele monte de gente, vários quartos, aí um quarto só de menina, um quarto só de menino, mas a casa é enorme, várias pessoas. Aí essa que eu cheguei era muito estranha. Era realmente um buraco, sabe? Uma casa assim, que não tinha luz, não tinha janela, não tinha nada. E rapidinho já saí e fui visitar a outra, porque essa o santo não bateu. Aí essa outra que fui visitar era um casarão antigo, enorme. E aí eu entrei. Era bem grande a casa, mas vários quartos divididos, né? Entre quartos de homem e de mulher. E aí tinha uma vaga no quarto do andar de cima, que tinha uma varanda no quarto. E eu falei, aqui tem mais luz. Aqui vai dar ok pra mim. Só que era um quarto, gente, um quarto, sei lá, pequeno, onde tinham 3 beliches, com 2 camas cada, onde cabiam 6 mulheres.
assim, uma encaixadinha da outra, e ainda cada um tinha o seu guarda-roupinha, mas o guarda-roupa daqueles bem pequenininhos também. Era tudo muito pequeno, era tudo muita gente, porque assim, é uma casa que cabia 40 pessoas na casa, sabe? Porque tinha um segundo andar, tinha embaixo, tinha quarto no porão da casa, gente, vocês não estão entendendo. E cada quarto era várias beliches, assim, uma encaixadinha da outra, o quanto que pudesse caber, gente, caberia, sabe? Era uma casa grande, então a sala era grande, a cozinha era grande, mas tudo era compartilhado. Então na cozinha você tinha vários armáriozinhos com tranca para você, cada um tinha o seu armário com tranca. Tinham 2 fogões, então na hora do almoço, gente, pelo amor de Deus, calma que eu vou chegar na hora do almoço. Tinha 2 geladeiras e aí dentro da geladeira você tinha que usar Tupperware, né? Usar as Tupperware grande para você guardar suas coisas também, para ninguém mexer, colocar seu nome, não sei o que e tal, tudo organizadinho. Mas era uma casa com quase 40 pessoas vivendo na mesma casa, num casarão, dividindo. Isso era pensão. E aí eu decidi ficar. É o que eu tenho para pagar, a informação que eu tive melhor, né? É a forma de eu chegar aqui em São Paulo e vambora. Fui com a cara e a coragem. E era próximo também do centro, né? Do centro de São Paulo, próximo à Paulista. Então, para mim seria interessante para eu realmente conhecer a grande cidade, São Paulo, a cidade da garoa. E aí eu fechei, R$ 400 era o aluguel. Para eu ficar lá no quarto com mais 5 meninas, né? E fechei e fiquei nessa pensão. Voltei para a rodoviária, busquei minha mala e vim. Cheguei lá na pensão, na hora de fazer a comida, eu descobri, né, que eu tinha que ter tudo. Nossa, eu tenho que comprar panela. Tinha que comprar panela, tinha que comprar o próprio papel higiênico, tinha que comprar o próprio detergente. Só que eu sou uma pessoa criada, aqui em casa, a gente é criada acampando. Desde da infância, a gente, aqui em casa, eu sou acostumada a acampar. Desde quando eu nasci. Ô mãe, eu tinha quantos meses quando eu fui pra Lagoa? 15 dias de nascida. 15 dias de nascida? Sim. Você me levou pra Lagoa? Sim. 15 dias. A pessoa tinha acabado de vir ao mundo e com 15 dias foi pra Lagoa, gente, acampar. Então vocês entendem aí. Então eu sou criada, né? A gente é criada acampando. Então, pra mim aquilo era só maravilha. Eu ter que correr atrás de tudo, né? Das minhas coisas pra fazer coisa em casa. Minha mãe, graças a Deus, sempre ensinou a gente a fazer tudo de casa também, né? Aqui a gente é criado pra casar e ter filho, né, gente? Então, esse problema aí eu não tive. E aí eu fui, né? Tive que comprar tudo, panela, minhas coisas todas bonitinhas e tal. Gente, na hora do almoço, na hora de fazer a comida, gente, a cozinha daquela casa parecia a Paulista. Parecia a Paulista dia de domingo. Pra quem já foi, né? Dia de domingo que fecha, fica aquele tanto de gente lá passeando, não sei o quê. A cozinha daquela casa era mais movimentada que a Paulista, na hora do rush. E aí eu pegava, ia fazer a minha comidinha gostosinha, botava a minha panela no fogo. Quando eu tirava a minha panela para ir, sei lá, colocar uma água nela e voltar, já não tinha mais tempo liberado para eu cozinhar. Porque era muita gente cozinhando ao mesmo tempo e tal, e a cozinha cheia e tudo. E aí, eu fazendo todas as minhas comidinhas gostosas, né, cozinhando feijão, não sei o quê, nanana, como uma boa mineira, e o pessoal comendo miojo com salsicha. E enfim, para resumir a história, que eu já falei bastante, mas para falar para vocês sobre essa questão de transformação, essa parte da minha vida pouca gente sabe. Eu não tenho fotos, não tirei, porque foi um momento, assim, um processo de adaptação. E eu vivi esse momento o máximo que eu pude. Foi fácil? Não. Eu saí da casa dos meus pais, fui para uma outra cidade, um outro local, tendo que fazer tudo, tendo que aprender a conviver com a tradição do local, tendo que aprender a conviver com pessoas, porque era um quarto com mais 5 mulheres, um quarto pequeno, tendo que dividir quarto, tendo que dividir banheiro, tá? Porque o banheiro também, tipo, a gente de manhã você tomava banho, à tarde o banheiro já estava imundo, porque era muita gente usando o banheiro, tendo que dividir cozinha, tendo que dividir trempe de fogão, tendo que dividir máquina de lavar. E não era tipo com 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, né? 4 pessoas, que aqui em casa a gente sempre foi em 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã.
era dividindo isso tudo com quase 40 pessoas numa casa, entre homens e mulheres. Foi um momento, assim, de uma transformação, de um crescimento muito maravilhoso para mim, de muito aprendizado. Eu conheci, eu sempre fui essa pessoa que quis conhecer, né? E nesse momento eu conheci pessoas de vários lugares do país, né? Tinha gente do Sul, tinha gente do Nordeste, tinha gente de todos os lugares. Eu conheci várias culturas, né? Com essas pessoas, histórias. Foi o que me fez crescer muito, muito, muito. Que foi a minha primeira experiência em São Paulo, na cidade grande. E eu já cheguei assim, porque São Paulo é isso, né? São Paulo é o lugar onde recebe várias pessoas. Ele está aberto a gente do mundo inteiro e é o que você encontra lá quando você chega. E não teve forma melhor de eu descobrir isso do que dessa forma, morando numa pensão, dividindo minha vida, meu dia a dia com várias pessoas. E quando você acaba de chegar na pensão, você é novo, né? Carne nova. Então todo mundo quer saber da sua história e tal. Então, assim, gente, a primeira semana eu não consegui sair da casa, sabe? Porque foi a primeira semana inteira, todos os dias, o pessoal me parando na cozinha, na sala e querendo saber quem eu era, qual a minha história, o que eu estava fazendo ali. E eu querendo saber a deles também, sabe? Então foi, assim, um super evento, sabe? Uma semana inteira, assim. Hoje a gente ri, né? Mas quando a gente vive, não é fácil. Não foi fácil a adaptação, mas eu sobrevivi. E aí, é aquela coisa, toda transição tem esse momento difícil, mas que você sobrevive. Mas tem também a parte boa, que é por isso que você está fazendo isso. Que é você colher os frutos de tudo aquilo que você está plantando. Na primeira semana, acho que uns 4 dias que eu estava lá, assim que eu cheguei lá, eu falei com a agência, ó, tô em São Paulo, tô disponível. No 4º dia, a agência me mandou uma mensagem, Cá, tem um teste para você fazer. De comercial, propaganda, né? Eu fui fazer o teste. Cheguei no teste, gente, eu tava lá fazendo o teste e tal, e aí via umas pessoas saindo e recebendo um dinheiro. Eu falei assim, gente, tá tendo algum trabalho aí, né, e tal, alguma coisa assim? Aí o pessoal, não, é um cachê teste que você recebe por fazer o teste. Para quem é ator e modelo sabe do cachê teste, né? Que a gente tem um registro no sindicato, o SATED, que é o Sindicato dos Artistas. E quem tem um registro em São Paulo, quando você faz um teste de vídeo, você ganha um cachê teste. Na época, o cachê teste era de R$80. Hoje, por conta da pandemia, tá meio mudado, mas na época era R$80. Então, assim, era R$80 só para você ir fazer o teste de VT, que é o teste de vídeo. E aí eu não sabia disso, eu tinha meu DRT, mas eu não sabia que em São Paulo eu pagava. E aí eu fiquei sabendo na hora, eu disse, meu Deus, eu vim fazer o teste e ainda ganhei R$80, pronto. Aquilo pra mim já foi a maior alegria, porque tipo assim, eu não fiz, né, eu só tava lá fazendo teste e mesmo assim ganhando R$80. E R$80, gente, R$80 em São Paulo não é muita coisa, paga o Uber, paga a passagem que você foi pra lá. Mas R$80 pra uma menina de Minas era muito dinheiro. Porque R$80 que eu recebia em uma noite trabalhando aqui em Minas, quando eu trabalhava no cerimonial, nos casamentos, que eu ficava a noite toda lá no casamento de bonita, ajudando, não sei o que, eu ganhava R$80, entendeu? É o que eu ganhava aqui quando eu ia fazer umas fotos para alguma loja daqui da região. O máximo que eu ganhava é R$80 por aquelas fotos, sabe? Então R$80 lá, só para ir fazer o teste, era muito dinheiro. Eu falei, opa, eu tenho um DRT, então eu já vou fazer o teste hoje, já R$80 já tá garantido. E foi isso que aconteceu. Eu fiz o teste, saí, recebi meus R$80, feliz da vida, voltei pra pensão. Gente, se nada desse certo aqui na minha vida em São Paulo, aqui, nesse 1 mês, né, que é o dinheiro que meu pai me emprestou de R$1.100, lembra? Falei, se nada der certo, R$80 eu já ganhei. E aí fui pra casa, voltei pra pensão, a pensão super movimentada, como sempre, para fazer comida é aquele alvoroço, aquela confusão, e no quarto eu não tinha espaço, né? O único espaço que eu tinha era a minha cama e banheiro compartilhado, tem que esperar as pessoas saírem do banheiro para você ir lá correr e tomar o seu banho, porque senão, se você demora muito também, você perde a sua vez, porque o outro vai lá e vai tomar banho no seu lugar e por aí vai. E aí a agência me manda mensagem falando que eu tinha pegado o trabalho. E, gente, vocês não estão entendendo. Era um trabalho para um comercial de TV, vídeo, para Nextel. Então era o primeiro trabalho de vídeo que eu ia fazer. Propaganda de TV, vocês têm noção?
Quando você tem um 3G que dá pra confiar, muda o jeito que você navega. Escolher entre os melhores smartphones muda como você curte suas músicas, compartilha suas fotos. Gente, eu ia aparecer na televisão. E o melhor de tudo, para uma pessoa que está na cidade grande, sem trabalho, sem dinheiro, devendo o pai dela, tendo que pagar o pai dela, porque o pai dela pegou dinheiro emprestado no banco para te ajudar. O melhor de tudo, o cachê era de R$6.000. Vocês têm noção? Para uma pessoa que estava devendo o banco, devendo o dinheiro que o pai dela tinha pegado emprestado para ela, já tinha trabalhado em outros lugares, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos aqui em Minas, mas tinha recebido um salário. Na época, o salário mínimo eu acho que era R$700, entendeu? Aí chego em São Paulo, faço um trabalho que eu ia receber R$6.000. Gente, eu tava me achando a pessoa mais rica do mundo. Em menos de uma semana que eu tinha chegado em São Paulo, que eu tinha passado por tudo que eu passei, vivendo toda a transformação, passando por cima de todos os meus medos, morrendo de medo, mas indo com medo assim mesmo, pesquisado muito para entender o que era aquilo que eu estava vivendo, aonde que eu estava indo, o que eu estava fazendo, olhando os prós e os contras dessas mudanças. Em uma semana, em São Paulo, eu já tinha conseguido um trabalho com um comercial nesse valor, um cachê de R$6.000. Tudo o que eu fiz, eu estava colhendo naquele momento. Então, só para vocês verem que vale a pena a gente passar por uma transformação, vale a pena a gente dar ouvidos ao nosso coração, ao nosso corpo, quando ele pede mudanças. Porque a mudança, ela sempre vai vir para melhor. Porque uma coisa você pode ter certeza, você vai aprender com ela. E quando você aprende, você se transforma, você cresce, você evolui e algo de bom você vai ter com aquele aprendizado. É onde você vê onde as transformações são importantes. E aí depois daquilo, a minha vida assim, ó, só foi crescendo. Porque eu percebi que eu era capaz, eu percebi que o que eu fui fazer lá estava dando certo e que eu estava no caminho certo. Então... Alberto, gente boa demais, sabe? Ele é um amor de pessoa. Alberto é um queridinho, ele é muito gente boa. Eu conto tudo pra ele. Pela primeira vez, toda a linha masculina com descontos incríveis. Invista em você, O Boticário. São João, do jeito que o povo gosta, é eterna poesia. Que falta eu sinto de um bem. Todo dia é dia de explorar o mundo e alimentar a curiosidade do seu filho. A descoberta de novos sabores e alimentos saudáveis é essencial para ajudar no crescimento e no desenvolvimento dele. Por isso, Milnutri combina frutas e cereais nos sabores banana e maçã. E agora também nos novos sabores ameixa e multicereais. Milnutri, porque nada é melhor que crescer e aprender. Se você paga muito quando liga para outra operadora, é melhor continuar assistindo. E aí, vai ligar pro namorado novo? Não, acaba com os créditos. Ele é de outra operadora. Então liga pro ex, que é da mesma. É tão lindo, não precisa mudar, é tão lindo. A Oi não acha isso nada lindo. Por isso lançou Oi Livre. O pré com 75 minutos para qualquer... Esse aqui é o bairro da Penha, zona leste de São Paulo, o bairro onde eu cresci. E eu sempre tive muito orgulho de onde eu vim. E orgulho de como eu batalhei para chegar até aqui. Estava dando certo e que eu estava no caminho certo. Então eu tinha que continuar ali firme e forte. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz esse comercial, continuei fazendo outros trabalhos com a agência, estava sempre ali em dias com a agência, mandando material para a agência, movimentando redes sociais, movimentando contatos. Teve dias que estava difícil, eu estava com saudade da minha família, eu já não aguentava aquele monte de gente, aquela coisa toda, eu precisava descansar, saudade de casa. Teve dias que eu quis desistir, mesmo que as coisas estavam dando certo, teve dia que eu ligava para o meu pai, para minha mãe, falava, pelo amor de Deus, não aguento mais, estou cansada, aquela casa tem muita gente, estou cansada de cidade grande, eu quero o interior, eu quero minhas plantas.
Eu quero ver grama, eu quero paz, eu quero silêncio. Sim, teve dias que eu ligava para meus pais chorando, desesperada. E meu pai e minha mãe simplesmente falavam comigo: ai, minha filha, é só você voltar para casa. E aí na hora eu caí a ficha, eu tô assim: não cheguei até aqui para voltar para casa não. Vou não, tá bom, obrigada, tchau, beijo. E desligava e repunha as forças de novo e continuava firme e forte. Passei muito frio naquele lugar, gente, porque eu acho que em 2014 foi a época que mais fez frio em São Paulo. Fazia 3 graus, fazia 4 graus, e eu nem tinha roupa para isso. Então, teve dias que eu quis desistir, sim, mas estava dando certo. Então, eu tinha que continuar firme ali na minha decisão, nas minhas mudanças. Promoção Cartão de Embarque Mastercard. Quanto mais você usa seu Mastercard, mais longe você pode chegar. E aí, tá esperando o quê? O destino você escolhe. E o acompanhante também. Viva uma viagem que não tem preço. Vamos encontrar o resto da liga, Aquaman? Vamos nessa, Batman! Tadá! Yeah. Linda. Linda. Ai, que linda. Sua linda. Você que é linda. Essa mulherada se cuida e o segredo... Adoro maquiar meus olhos, mas eu nunca vou maquiar os meus pontos de vista. Eu amo maquiar minha boca, mas eu jamais vou maquiar as palavras que saem dela. Eu posso maquiar minhas marcas, mas eu nunca vou maquiar a minha história. Você do seu jeito. Vult. Nessa pensão eu fiquei 5 meses. Por que 5 meses? Porque na época, com todos os contatos que eu fazia e tudo, eu consegui um contato com a minha amiga Neiva Pena. Quem me acompanha sabe que ela mexe no meu cabelo, já fez várias coisas no meu cabelo. Neiva, beijo, maravilhosa. E aí a Neiva me indicou para a Biostratos, que foi aí que eu fechei o meu contrato com a Biostratos. Um dos maiores contratos que eu fechei na vida e até hoje eu tô com eles aí também. Então, desde 2014 que eu tenho um contrato com eles, que eles me acompanham. E é um dos maiores contratos que eu fechei até hoje, assim, um dos contratos mais felizes que eu tenho hoje como modelo e atriz. O contrato me proporcionou uma vida mais segura, uma vida com mais estabilidade, uma vida mais tranquila. E aí é que eu consegui alugar de vez o meu primeiro apartamento em São Paulo. Depois de 5 meses lá, passando, dividindo o quarto com várias pessoas, não aguentando mais muita gente e tal, conhecendo várias pessoas, eu consegui alugar o meu primeiro apartamento e consegui morar sozinha. E aí, depois disso, foi quando eu participei do Miss Minas Gerais, ganhei o Miss Minas Gerais, depois fui Miss São Paulo e por aí vai, que quem me acompanha já viu os primeiros vídeos aqui, já conta a minha história, né, de Miss, da minha transição do meu cabelo. A história vocês já conhecem, mas essa história em específico eu nunca tinha contado aqui pra todo mundo. E agora nós somos íntimas, né, porque, olha, ninguém sabia dessa parte da minha história, desse perrengue, né, os perrengues que a gente passa, mas são perrengues que fazem parte da gente, que fez eu ser o que eu sou hoje, né? Eu tenho muito aprendizado desse momento que eu passei na minha vida. Eu trouxe essa história para vocês saberem um pouco desse momento da minha vida. E o quão é importante você saber o caminho que você está procurando, o caminho que você está seguindo, se é realmente esse caminho que você quer seguir. E se não se você precisa fazer uma transformação, se transforme. Se você precisa passar por transição,
passe pela transição. Você que está aí querendo passar pela transição do cabelo, que seja, né? Porque eu também tenho a minha história de transição do cabelo, de entender, de aceitar, de desapegar daqueles padrões que foram impostos, mas principalmente dos medos. Porque quem passa também pela transição do cabelo sabe que não é só sobre cabelo, é sobre os medos, é sobre crenças limitantes que nos limitam a gente fazer o que a gente quer, aos nossos sonhos. Então, assim, se você está passando pela transição, se você precisa passar por uma transformação na sua vida, vá, mesmo que esteja com medo, coloque no papel os prós e os contras e o quão bom aquilo vai ser para sua vida. E se você vê que os prós é maior do que os contras, só vai com medo a si mesmo, tá? Porque ir sem medo eu sei que é difícil, mas tá com medo, vai com medo a si mesmo. Porque é uma plantação e a colheita ela vai vir. Assim como vem aqui, ó, as flores lindas, maravilhosas, mas para elas ficarem assim bonitas, elas tiveram que ser plantadas, ser cultivadas, cuidar, regar todos os dias, né? Precisa pesquisar para ver como cuidar, qual a melhor forma para elas conseguirem ficar assim, ó, lindas, maravilhosas. Então a mesma coisa é a nossa vida, a mesma coisa é você, a sua vida. O que te faz bem, o que você quer, o que te faz feliz e como você tá agora. Tem a ver com o seu objetivo, tem a ver com a sua felicidade, realmente? E aonde você quer chegar, onde você realmente quer chegar. Eu quero chegar ao teu lugar. Tem um objetivo. Tem o seu objetivo, tem certeza daquilo? Só vai, faz, que as coisas vão acontecer, tá bom? E eu vim falar hoje sobre isso para vocês. Espero que a minha história inspire a história de vocês. E quem quiser também contar um pouco da história dele, deixa aqui embaixo, gente. Se você tem alguma história de transformação, de transição, que não foi fácil, que foi um momento de muito aprendizado, mas que você conseguiu alcançar o seu objetivo. Deixa aqui embaixo. E se você também acha que essa história pode inspirar uma amiga sua, compartilha com ela. E se inscreva e ativa o sininho aqui no canal para você receber notificações de outros vídeos pra gente falar mais sobre a vida, sobre transformação, sobre transição, sobre dicas de cabelo e só alegria, tá? Um beijo pra vocês. Um presente todo dia? Sou alguém muito apaixonado. Tipo, muito. Meu futuro marido? Meu namorado que não é, definitivamente. Não é mesmo? Um presente todo dia? Adoraria descobrir. Alguém apaixonado, né? Lógico. Alguém apaixonadíssimo. Promoção ganhe presentes todos os dias com o Boticário. Na compra de um kit presente...